Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus e que Deus possa usar para vir trazer uma mensagem. Amém? É aproximadamente 6 horas da manhã e Deus tocou no meu coração para vir gravar um vídeo. Às vezes nós não sabemos o porquê, né? Mas porque fazemos as perguntas erradas, né? Mas para quem? Talvez para mim mesmo, talvez para você que vai estar aí me ouvindo. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você gostar, deixa o like. Amém? E vamos ao estudo. Quero iniciar esse estudo de hoje. Eu vou deixar para fazer uma oração no final, né? Eu ia fazer uma no início, mas vamos estar orando até no final do estudo. Então eu peço vocês, tá, que acompanhem essa história maravilhosa, né, liderada por um homem chamado Moisés, profeta, um grande homem de Deus, né, um homem até um certo ponto como eu, como você, um homem comum, mas que Deus levanta de uma forma sobrenatural, escapa da morte e vem a liderar o povo de Israel para que saísse do jugo e da escravidão do Egito. Amém? Nós já fizemos 2 estudos, estamos indo para o 3º. Então eu peço a vocês que abram a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, tá? Eu vou ler aqui o 21, né? O título diz assim: Deus guia o povo pelo caminho, né? Então nós vimos como Deus força Faraó, né? Endurece o coração do Faraó e força Faraó até o final, com grandes maravilhas, com grandes pragas, para mostrar que só Ele é Deus. Amém? Que além dele não existe outro. Nunca houve e nunca haverá. Diz assim no versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então essas colunas de nuvem, né, durante o dia serviam para proteger do sol, né? Para quem não sabe, o deserto, a maioria sabe, mas para quem não sabe, o deserto, ele chega a 50 graus, pode chegar a 50 graus até mais, a sensação térmica durante o dia, e ele cai abaixo de 0 durante a noite. Amém? Então, por isso, uma coluna de fogo, que ao mesmo tempo que iluminava, aquecia o povo, para que o povo não se demorasse. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia que este povo se rebelaria. Este povo, quando enfrentava uma dificuldade, quando aparecia ali o mar ou a falta d'água, esse povo se desesperava, esse povo murmurava e esquecia todas as maravilhas de que Deus é capaz de fazer. Hoje em dia, serve para nós também. A Bíblia sempre vai ser um livro atual. Por quê?
Quantas e quantas vezes nós esquecemos das maravilhas que Deus faz na nossa vida, que fez e que faz, e começamos a reclamar. Não é verdade? Reclamamos do nosso trabalho, reclamamos que ganhamos pouco, reclamamos que estamos desempregados, reclamamos que estamos sem saúde, reclamamos. Quando não temos nada para reclamar, a gente inventa. Amém? Existem cristãos, aí eu me dirijo aos cristãos, as pessoas conhecedoras da palavra, né? Que é o primeiro sinal, ou quando passam por um deserto, eles voltam lá para o Egito. Eles voltam para a imundícia lá do Egito, para a servidão, para a escravidão. Eles voltam para o pecado, porque se esquecem, porque não têm fé, não perseveram para alcançar o quê? A terra prometida. A nossa terra prometida hoje não é a terra de Canaã. Amém? A nossa terra prometida é o céu, é a vida eterna, com Cristo Jesus. Mas vamos ao estudo. Então, nós vemos aqui que Deus nunca desamparou o povo. Amém? Deus não deixava faltar comida, Deus não deixava faltar água, Deus não deixava de faltar a disciplina, né? Porque o povo precisa ser guiado. Amém? Houve aquele desabamento em São Paulo, e eu vi um canal de youtuber, né? Um youtuber, eu postei um comentário, né? Criticando as autoridades que foram omissas. E ele fala que a culpa era do povo que invadiu, né? Mas sim, talvez o povo tenha um pouco de culpa. Mas os governantes, eles têm a obrigação de governar, de fiscalizar, de fazer justiça. Às vezes até com o uso da própria força, moderadamente, gradativamente, conforme a necessidade. Se tiver que tirar na força, vai ter que tirar na força. Então, quando a autoridade, nós sabemos muitas vezes que é por motivos políticos, não tiram aquele povo de uma área condenada, até que aconteça o quê? Uma tragédia. Voltando ao nosso estudo, né? No 14, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então Deus fala aos filhos de Israel que voltem, acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então, pessoal, Deus dá instruções a Moisés e ao povo para que façam um acampamento de frente ao mar. Estrategicamente, Deus deixa o povo diante de um mar, sem embarcação para atravessá-lo, e atrás dele, Faraó e todo o seu exército, Vou repetir a palavra todo, tá, pessoal? Todo o seu exército. Amém? Nós vamos ler lá que quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele muda o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirvam? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Pessoal, esse carro aqui eram carros de guerra, né? Usados para guerra, né? Eram
como se fosse uma charrete, mas adaptada não para transporte, mas para a guerra. Nós vemos em filmes antigos aí, né? Filmes de época, a retratação de como eram esses carros de guerra. E você lutar contra cavalo, contra carro, era muito mais difícil, né? Até hoje, se você olhar um cavalo perto de um ser humano, né? Pode ter 20 seres humanos, pode ter 20 homens, perdão, 20 homens, 20 do povo, 30. Eu tenho certeza que 2 cavalos desbarata todo mundo. Não estou dizendo que os 2 cavaleiros vão matar todo mundo, estou falando isso, mas desbarata, né? Abre, rompe. Então, o faraó confia nos seus cavaleiros e carros, né? E Deus faz tudo isso para provar seu poder, para mostrar o seu poder, não é para provar, para mostrar o seu poder a Faraó, ao povo de Israel e a todos, porque isso ficou registrado e escrito, para que servisse aqui de exemplo para todos aqueles que duvidam do poder de Deus. Irmão J. Mendes, como é que eu sei se isso é verdade? Pela fé. Pela fé. Eu creio que seja verdade. A Bíblia até agora não conseguiu ser desmentida em nenhum aspecto. Já tentaram de várias formas desmentir a Bíblia e não conseguiram. Amém? Recentemente fizeram uma grande descoberta, que os primeiros seres que evoluíram aqui no planeta vieram do mar. E se nós olharmos o Gênesis, né, escrito há milhares e milhares e milhares, nem sei qual ano que, né, os estudiosos falam que é Moisés que escreveu. Então Moisés lá há milhares de anos atrás escreve justamente isso, né? Os primeiros seres viventes foram os marinhos. Já está escrito lá na Bíblia há milhares de anos. Então a Bíblia, os cientistas só vêm confirmar o que está escrito lá na Bíblia. Bem, voltando ao estudo, pessoal. Então, Faraó ele sai com esse exército de uma superpotência. Não esqueçamos isso, né? O Egito, na época, era uma superpotência. Sai com 600 carros, com milhares de homens, com milhões de homens, atrás de um povo que estava fugindo a pé pelo deserto. Então, Deus, né, na sua sabedoria, do seu plano, ele manda que o povo acampe de frente ao mar. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você, meu jovem, você, minha jovem, né? Você, idoso, idosa, você, homem e mulher. Você hoje em dia está acampada em frente ao mar? O inimigo está vindo atrás de você? É assim que você se sente? Então, preste atenção nessa história. O que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus fez naquela época, Ele pode também fazer hoje. Amém? O povo, então, ele se assusta, né? E começa a murmurar. Então eles falam assim, ó, lá no 14, versículo 11. Eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto.
Então o povo, diante da dificuldade, sente saudade do deserto. Perdão, saudade do Egito. Ele sente saudade. Eu não vou dizer saudade, mas eles acham, no seu medo, na sua ignorância, na sua falta de fé, que voltar a ser escravo era uma opção melhor. Que seus filhos serem mortos diante deles era uma opção melhor. Amém? Então nós vemos aqui que esse povo que sai da escravidão era um povo de dura cerviz, como diz a Bíblia. Coração duro. E Deus vai tentando lapidar esse povo. E nós vamos ver a história. Então, uma das mais importantes aqui, né, é a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés, isso é no versículo 15, pessoal, do capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus, ele incita Moisés a ter fé. Ele fala assim, por que clamas a mim? Ele já tinha dado autoridade, poder a Moisés para que fizesse. Então ele está incitando Moisés não a ser soberbo, mas a ter fé. E ele fala assim, eu vou endurecer o coração dos egípcios para que entre nele. E é isso que acontece, pessoal. Deus abre o mar, diz assim, no 19, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Para quê? Para proteger o povo de Israel. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, ou seja, para os egípcios, ficava tudo escuro. E para os israelitas ficava claro. Então eles não conseguiam alcançar, mesmo eles estando em carros, em cavalos. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez-o retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Amém? Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, nós vemos aqui uma maravilhosa salvação de Deus. Amém? Deus, em nenhum momento, o exército de Faraó, ele teme em entrar dentro do mar, Eles estão vendo que aquilo ali é uma coisa sobrenatural que está acontecendo, que o mar se divide em dois, fica uma muralha à esquerda, uma muralha à direita de água, e no meio seco. Quando os carros começam a quebrar, do nada, sobrenaturalmente, que eles começam, aí que eles caem em si, eles tentam voltar para o Egito. Só que aí é tarde demais, porque eles compraram uma briga que eles não podiam vencer. Eles encontravam-se lutando, não contra Moisés,
não contra Arão, mas contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E todos pereceram ali, né? Faraó e seu exército. Então, no 27, né, o título de os egípcios perecem no mar. Moisés estende sua mão sobre o mar, e o mar retomou sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Aí no 15 tem o cântico de Moisés, né? Não vou lê-lo, porque é muito grande, né? O vídeo vai ficar muito grande. Mas deu pra gente meditar aqui nessa passagem, né? Do mar, a passagem no Mar Vermelho. Perdão, a passagem do mar, né? Deus se mostra fiel até o fim. Deus se mostra poderoso até o fim. Deus conduz o seu povo em segurança. Amém? Para quê? Para que hoje também tenhamos fé nesse Deus. Ele vai nos guiar, seja de dia, seja à noite, seja no sol, seja na chuva. Não importa o que esteja à sua frente. Se você está desviado, meu irmão, volte para Jesus. Volte para esse Deus maravilhoso. Ele está te chamando hoje. Se você não conhece, venha conhecer esse Deus. Clame a esse Deus em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima. Faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador. Porque sem Jesus a gente não consegue conhecer o Pai. Amém? E isso nós vamos estudar mais na frente. Jesus é a ponte. Jesus é aquele que deu a vida em favor de muitos, em favor daqueles que creem, que o aceitam, né? Se pudesse ser todos, amém. Mas Deus nos criou o quê? Seres cientes, né? Ser ciente, nós temos consciência, nós temos vontade própria. Deus nunca vai te obrigar a aceitá-lo. Só que Ele nos avisa, né? Que um dia o mar pode se fechar. E você tem que saber qual lado que você está. Se você está lá no meio do povo de Deus, atravessando no seco, salvo, seguro, ou você está lá nos egípcios, né? Simbolicamente falando, nada contra o povo do Egito, tá, pessoal? Isso aqui que eu estou falando é uma simbologia do que aconteceu naquela época. O que aconteceu na época é fato verídico. Eu estou falando simbologia do povo, nada contra o povo do Egito, tá? Não entendam mal, não interprete mal minhas palavras. Você quer estar no meio lá do povo que está perseguindo o povo de Deus? Os não salvos, é isso que eu quero dizer, ou os salvos em Cristo Jesus. Então, aí onde você está, faça uma pequena oração. Vamos orar ao Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está nos devendo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.
Esta é uma oração que você pode orar em qualquer momento, qualquer dia, qualquer lugar, tá? Ela foi nos ensinada por Jesus Cristo. Mas você também pode orar do seu jeito. Você conversa com... O que é orar? É você conversar com Deus. E no final você fala em nome de Jesus. Conversa com Deus com reverência. Conversa como se você estivesse conversando com um amigo, porque Deus é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. Conversa com Jesus, porque Ele vai te mostrar um caminho maravilhoso, um caminho que você não conhece, né? Clama a mim e te responderei, né? Diz Deus. Te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Quantas coisas maravilosas nós não conhecemos, né? Deus vai te mostrar essas coisas maravilhosas. Amém? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça, pessoal, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe. E até o próximo.